Olá, nós somos o grupo formado por Alex, Emily, Lara, Lucas e Vitória e hoje iremos apresentar um tema fundamental no campo da farmacologia e tratamento de câncer, os agentes alquilantes. Esses compostos têm um papel essencial na quimioterapia, pois agem diretamente sobre o DNA das células, causando modificações estruturais que afetam processos celulares vitais, como a replicação e a transcrição. Durante essa apresentação, iremos explicar como os agentes alquilantes funcionam, por que são eficazes no tratamento de câncer e quais são os desafios envolvidos em seu uso, como a toxicidade e a seletividade. Vamos começar entendendo o que são os agentes alquilantes e como eles interagem com o DNA. Bom, os agentes alquilantes são compostos que atuam transferindo grupos alquil, que são cadeias de carbono, para moléculas biológicas, tendo o DNA como seu principal alvo. Essa transferência gera mudanças na estrutura das bases nitrogenadas. Como consequência, células que se dividem rapidamente, especialmente as tumorais, se tornam mais vulneráveis a esses danos. Ou seja, os agentes alquilantes são essenciais na quimioterapia, pois a modificação covalente do DNA que eles promovem interrompe processos celulares críticos, contribuindo para a eficácia do tratamento contra o câncer, criando uma ligação covalente que danifica a estrutura da dupla hélice. Outra coisa interessante é que alguns desses compostos possuem dois grupos reativos, o que permite que eles façam ligações cruzadas entre duas fitas ou regiões diferentes do DNA, o que torna o dano ainda mais grave. A esses a gente chama de agentes bifuncionais. E ainda tem os profármacos, como a ciclofosfamida. Ela só se torna ativa depois de ser metabolizada no fígado. Isso é importante porque ajuda a reduzir a toxicidade logo após a administração, já que o composto só se ativa em tecidos com metabolismo mais acelerado, que normalmente são os próprios tumores. Agora vamos falar da farmacocinética, que é basicamente o que o corpo faz com o fármaco, como ele entra, para onde ele vai, como ele é transformado e também como ele sai. A primeira etapa é a absorção, onde a estrutura química influencia bastante aqui. Quando o fármaco é mais lipofílico, ou seja, ele é mais solúvel em gordura, ele atravessa com mais facilidade as membranas celulares, favorecendo, por exemplo, algumas vias de administração, como por exemplo a oral. A segunda etapa é a distribuição, em que a polaridade e o tamanho da molécula contam muito também, já que os fármacos mais lipofílicos conseguem atravessar membranas com facilidade e tendem a se acumular em tecidos gordurosos, como o sistema nervoso central. Já os mais polares costumam ficar na corrente sanguínea, circulando no plasma. A terceira fase, que é o metabolismo, em que alguns agentes alquilantes, como a própria ciclofosfamida que eu comentei antes, são profármacos. Isso significa que a estrutura dela é feita de modo que ela só seja ativada depois de passar pelo fígado. Essa ativação é feita por enzimas, principalmente do sistema do citocromo P450. Isso é ótimo, porque reduz os efeitos tóxicos iniciais e aumenta a seletividade para tecidos tumorais, que costumam ter metabolismo mais acelerado. Por fim, vem a eliminação. A forma como o fármaco é eliminado também depende da sua estrutura. Se ele for mais polar, ele tende a ser excretado pelos rins, pela urina. Se ele for mais lipofílico, ou seja, mais apolar, geralmente precisa ser transformado no fígado antes de ser eliminado, muitas vezes na bile ou também na urina. E um detalhe importante, o metabolismo ele pode gerar subprodutos tóxicos. No caso da ciclofosfamida, por exemplo, ela gera um metabólico chamado acroleína, que é responsável por causar toxicidade na bexiga. Por isso, às vezes é necessário usar outro fármaco, a mesma, para proteger o trato urinário também. Agora vamos falar um pouco sobre a comparação estrutural dos fármacos da mesma classe. Os agentes alquilantes são divididos em diferentes classes, sendo as mais importantes as mostardas nitrogenadas, as nitrosureias e os compostos de platina. Mas o que diferencia essas classes? Primeiro, temos as mostardas nitrogenadas, como a ciclofosfamida e a mecloretamina. Elas possuem um grupo alquilante reativo que interage com o DNA, impedindo a sua replicação e levando à morte celular. Já as nitrosureias, como a carmustina e a lomustina, possuem maior capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, então isso torna elas mais eficazes no tratamento de tumores cerebrais, algo que as mostardas nitrogenadas já não conseguem fazer com a mesma eficácia.
E, por fim, temos os compostos de platina, como a cisplatina, a carboplatina e a oxaliplatina. Que diferente dos outros grupos, esses são agentes que não possuem grupos alquilantes tradicionais. Em vez disso, eles se ligam ao DNA por meio de íons de platina, formando ligações cruzadas que inibem a replicação celular. Então, a principal diferença entre essas classes está na estrutura química e na forma como elas interagem com o DNA. Intermoleculares são essenciais para a catálise enzimática, pois garantem o reconhecimento molecular e estabilizam estados de transição. No sítio ativo, as ligações hidrogênio estabilizam intermediários e facilitam a transferência de prótons. As interações iônicas guiam o substrato e promovem seu alinhamento correto. As interações dipolo-dipolo e dipolo induzido aumentam a afinidade enzima-substrato, enquanto as forças de Van der Waals ajustam o encaixe do substrato. As interações hidrofóbicas aproximam o enzima e o substrato em meio aquoso. O reconhecimento molecular ocorre pelo modelo de chave-fechadura ou de encaixe induzido, e todas essas interações reduzem a energia de ativação, tornando a catálise mais eficiente e específica. Limitações do uso de agentes alquilantes. A resistência tumoral. Alguns tumores expressam enzimas separadoras do DNA, que reverte os danos induzidos pelos alquilantes. Uma solução é o uso de inibidores de MGTM em terapias combinadas. A falta de seletividade afeta tanto células tumorais quanto células saudáveis. Uma das estratégias para melhorar a seletividade é o uso de profármacos ativos no tumor. Toxicidade sistêmica. Doses altas são limitadas pela toxicidade grave. Renal pulmonar hematológica. Uso de estratégias como formulações lipossomais podem reduzir efeitos colaterais. A gente viu que esses fármacos desempenham um papel essencial no tratamento do câncer, porque eles interferem diretamente na replicação, né, do DNA com o tumor e impede a proliferação das células cancerígenas. A gente viu também que a gente viu também como que a estrutura química desses compostos pode influenciar na sua ação no organismo, desde a absorção até a eficácia do tratamento. E cada classe de agentes alquilantes tem características únicas, e essa diversidade permite sua aplicação em diferentes tipos de câncer. Mas a gente viu também que, apesar da eficácia, esses medicamentos apresentam limitações, como a resistência tumoral e efeitos colaterais significativos, que interferem na qualidade de vida dos pacientes que fazem o uso. Mas, infelizmente, né, com os avanços na área, já vem trazendo já melhorias muito importantes para esse tratamento.